Vem cá, a Adriane já chegou? Por favor, produtora, vem aqui. Você não sabe se ela chegou. Mas eu tenho entrevista com ela. Vou fazer o seguinte, tá todo mundo comentando a entrevista que eu fiz com a Adriane Galisteu, saiu em todos os jornais, em vários sites. A minha pergunta é, será que ela já está chegando? Mas a entrevista realmente ficou impressionante. Eu acho que ela vem, eu acho que ela vai estar aqui hoje, daqui a pouquinho. Mas olha a entrevista que eu fiz com a Adriane Galisteu. Coloca aqui. Vamos começar o programa especial Adriane Galisteu. Cacá me deixa bonita, hein, Cacá? Estão ouvindo? Fui. Olá, menina, tudo bem? E aí, nossa, joga as pernocas de fora. E aí, querida, tudo bem? Tudo. Bem-vinda nesse lugar. Olha que lindo. Que lindo! Muito obrigada. Dá um beijo. Obrigada mesmo, viu? É bom que o pessoal achava que a gente se odiava. Se eu ganhar tudo isso de gente que me odeia, imagina que eu não ganho os amigos. Bom, Adriane, eu queria, antes de mais nada, te agradecer, porque existe essa... Todo mundo falava que a gente não se gostava, que a gente se odiava. A gente não se conhecia, essa é a questão. Não tinha isso, né? Mas você sabe que... eu queria falar sobre isso, porque eu te vi a primeira vez na Ilha de Caras. Aí você sumiu mundo afora, você foi morar fora do Brasil. E eu comecei minha história, quer dizer, eu trabalhava na CNT. Mas você teve duas coisas antes que você fazia. Você fazia o... Não, muito bonitinho, o trio X-Pitas e o Meia Soquete. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Isso é muito legal dizer, quer dizer, você já tinha essa veia artística. Eu era pequena, eu lembro. Você era dessas crianças que chegavam e já botava show? Meu sonho era trabalhar na televisão. Na minha cabeça não era trabalhar na televisão, meu sonho era aparecer na televisão, né? Minha mãe achava que era fogo de palha, coisa de criança. Tanto que ela me obrigou a fazer magistério, porque ela falou, vai dar aula, vai ser professora. Vai dar certo. Eu fiz magistério, tudo, mas você era de família humilde, né? Bem humilde, e assim, eu falo, sempre me faltou tudo menos o básico, que é educação, amor, vínculo e comida. Rodrigo, o que você fazia com o dinheiro que você ganhava cachê? Dava tudo pra minha mãe. E ajudava assim na casa? Não, mas gente, não era tanto dinheiro assim, porque na época a gente... Não, mas tudo bem, mas mesmo assim você já contribuía. Já, não, era importante a minha contribuição. Na verdade, nem assim minha mãe achava que eu deveria continuar nessa carreira, mas me apoiava. Então, que fique claro que foi uma opção minha desde sempre, e quando eu comecei a perceber a importância daquele dinheiro para minha família, aí isso ficou mais forte ainda. Agora, nessa época, o seu irmão, a gente vai falar do seu irmão, Claro. Eu tenho um irmão e me chocou muito, a gente já sabia a história do seu irmão, porque eu sou que nem você, eu só tenho um irmão. Quantos anos você tinha quando seu irmão faleceu? A gente tinha uma diferença de 6 anos. Então você lembra bem dessa convivência? Lembro perfeitamente. E ele foi um cara muito especial, assim, se ele não tivesse escolhido para ele esse caminho da droga, foi. E ele falou até o dia da morte dele. Mas assim, os melhores amigos escolheram. Dizem que o vício não é uma escolha, né? Ele escolheu experimentar, eu escolho nem experimentar. Claro. Eu escolho não chegar perto, porque hoje... Disse que ele te falou isso, né? Pra você ele falou isso antes de morrer, assim, que ele tipo, falou 2 dias antes. Ele estava muito mal no hospital, eu desesperada, porque na minha cabeça, como eu tive uma infância difícil, eu achava que dinheiro resolvia todos os problemas, porque eu ouvia isso, a falta da grana, a discussão, falta de dinheiro, precisa pagar isso. Então, na minha cabeça, mês, né? isso ficava uma coisa assim, nossa, a gente precisa ganhar dinheiro. Na minha cabeça era isso. E quando eu ganhei o meu primeiro dinheiro, realmente, assim, que foi com a minha primeira Playboy, eu pude pagar o melhor tratamento, o melhor hospital, o melhor médico. E eu me lembro perfeitamente quando meu irmão foi internado, eu cheguei pro médico e falei, olha, eu tenho dinheiro. Para a entrevista. Conserta meu irmão. Segura, diretor, segura, porque parece que ela chegou. Mas eu vou ter que voltar. Pera aí, calma. Calma. Estão me dizendo que ela chegou. Dá pra voltar a esperar assim? Ela chegou mesmo? Chegou ou não? A Adriane chegou? Tá aqui já? Aqui só sou eu que entro. Calma, gente. Então, bem-vinda, Adriane Galisteu. Imagina! Olá, boa noite! Deixa eu olhar isso aqui, peraí. Preciso olhar tudo. Realmente, Luciana, que incrível, hein?
Obrigada. Rapaz, eu que comecei aqui na Rede TV. Comecei Tá na vendo? época do trailer. Era trailer. Olha que isso tá chique, gente. Incrível. Parabéns. Gostou ou não? Ai, eu fui tão bem recebida. Aliás, deixa eu dizer isso pra vocês. Desde o cara que abre o portão, me recebeu assim, de braços abertos. Eu fui recebida aqui como uma rainha. Meu camarim espetacular. Você gostou? Fiquei muito feliz. Quero aproveitar e agradecer a Band. Eu já ia falar, eu tô É. retornando o favor, porque quando eu fui na Bandeirantes também... Você foi muito bem super recebida? bem recebida. Mandar um beijo pra Rosana Saad, minha querida. Então a gente tem que retribuir Ela o favor. tem os dedinhos, ela mexeu os pauzinhos para que eu pudesse estar aqui hoje, porque quem não sabe, não trabalha com televisão, as emissoras não liberam ninguém para ninguém, essa É que é a verdade. verdade. E a gente sofre. Apesar que a Bandeirantes, a Rede TV tem essa política de liberar, tem outras emissoras que ficam meio cheias de dedos, Pois né? é, e eu acho isso uma grande bobagem, porque o verdade. artista, de uma maneira geral, trabalha para o público. Então, é Quem importante... ganha é o público, quer ver o artista. Claro, é importante que a gente esteja em todas as emissoras. Então, muito obrigada, Band, obrigada, Johnny, Hélio Vargas, Rosana, obrigada pelo Mandar um carinho. beijo pro Hélio, realmente. Isso É. não posso esquecer dele. Aproveita e dá Meira. uma desfiladinha, mostra as pernocas. Desfilar, aí. meu, não tenho Vai. mais idade pra desfilar, não, mas Mostra vou tirar as uma onda, pernocas, então. Tá bom, imagina, gostaram? posa gente? na Tá bom, Playboy. obrigada. Tá cheio de fã por aí. A gente estava falando aqui como você se abriu nessa entrevista. É interessante porque a gente já tinha um contato assim muito superficial. E você foi muito, assim, realmente foi muito querida comigo. Você se abriu, você é uma menina dura de chorar. Você é, Gostei você é do menina. raçuda. Adorei o menina. Menina moça. Não, mas sabe por quê, Lu? A gente não se conhecia, essa é a verdade. Eu acabei de falar isso na nossa entrevista. Não consegui ver inteira. Vi só uns pedacinhos Vai que eu assistir tava agora. vindo pra cá. E é grande, a Rede TV é grande. Então, lá do camarim, pra chegar aqui, eu já perdi metade da entrevista. Tem que vir com aquele negócio de rodinha. Mas eu costumo, quando eu vou dar uma entrevista, ser o mais honesta possível, dentro do possível, porque tem uma câmera, tem horas que eu tenho vontade de falar uns palavrões. Você falou tudo. Você falou Eu tudo. falei tudo. Mas estou falando, eu tento me aproximar ao máximo do que eu sou na vida real. Então, não importa se eu vou dar entrevista para você, para uma pessoa que está começando, para um site, eu procuro falar a verdade. Muitas vezes, quem fala a verdade... Abafa. Ei, abafa o caso. Quem mas tá na tudo chuva é bem. pra se molhar. Mas eu fui super honesta com você. Realmente. Fui honesta com você, honesta com o seu público. Estou feliz porque a gente encerra aqui uma história mal contada. Só que chega de beijo, tá? Da nossa... Beijo Chega, só chega. pagando e muito, por uma boa causa. Mas então vamos mostrar a entrevista, porque realmente eu já tinha assistido algumas entrevistas com você, mas essa tá especial. Você abriu seu coração. Acho que é o lugar que eu estava foi lá, muito o sucinta. Spa é um lugar muito especial na minha vida. Então, eu te recebi num Seu lugar momento é um momento especial. que é a extensão da minha casa, praticamente. Foi Então lá. vamos assistir. Vamos ver. Vamos lá. Tá linda. Com uma cara que eu nunca mais vou esquecer, foi uma grande lição na minha vida. Foi só aí que eu entendi para que o dinheiro serve, que é muito bom, mas para que ele serve. Ele olhou e falou, sabe o que você tem que fazer? Eu falei, o quê? Ele falou, reza, tenha fé, porque é só isso que vai poder salvar teu irmão. Eu me lembro que o meu mundo caiu, mas caiu de verdade. Então, assim, gozado, porque eu realmente mudei através dos grandes problemas que eu tive na vida, que foi a perda do meu pai, a perda do meu irmão e a perda da Ayrton. Foram São 3 muitas perdas, né? enormes, com pessoas jovens. Meu pai morreu, tinha 54 anos. Meu que irmão teu pai morreu, teve? tinha 28 anos. Meu pai, ele era alcoólatra e não morreu bebendo, mas ele morreu cheio dos problemas que a bebida causa. Claro. Então... Você bebe? Não, não bebo, não faço nada. Então, eu só ia completar que meu irmão, 2 dias antes, falou pra mim assim, eu vou te pedir uma coisa, Adriane, aliás, 2. Uma, pede pra mamãe não se culpar. Não é culpa dela. Não é mesmo. Segundo, nunca chegue perto de droga, seja qual for, maconha, cocaína, LSD, na época não tinha o êxtase ainda, porque o Bebida. perigo é você gostar. Eu acho que você quis ser essa pessoa pra sua mãe, né? Você quis suprir a falta do seu pai, a falta do seu irmão e conseguiu, Aí né? eu ponho na minha cabeça, eu não posso chorar perto da minha mãe. Eu não posso me fragilizar perto da minha mãe. Eu Mas você pus isso chorava? na cabeça, mão escondida. Mas perto da minha mãe eu tinha que ficar assim, mãe, aconteceu, entendeu? Nossa. E a minha mãe me olhava e achava coisa, ela sempre falava, você é fria. Eu falava, não, isso... Bola pra frente. Bola pra frente. E eu obrigava ela meio a retomar, porque eu falei, minha mãe não vai segurar essa onda. E hoje eu olho pra ela e sei que metade dela não tá mais aqui. Porque hoje, com o nascimento do Vitório, eu garanto que eu entendo o que é
perder um filho. Não fala que eu já começo a chorar por Deus antes, que nem me fala. perdoe. Então, assim, hoje eu entendo ainda mais a dor da minha mãe. Nem fala. E hoje eu respeito ainda mais a mulher que ela foi, que ela é, mas que ela foi naquela época, com todas as dificuldades e as fragilidades. Mas uma mulher sensacional. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente teve uma conversa depois foi no Teleton uns 3 anos atrás. Você lembra que eu te falei, Adriane, faz um filho? Você falou, eu não sei se eu vou ser boa mãe, eu não sei. Eu me lembro dessa conversa até hoje. Com medo. E eu falei, você vai ser. Você falou, mas eu não sei. Como é que eu vou? Eu falei, olha, quando nascer você vai ver. Você se lembra disso? Lógico que eu me lembro. O que eu entendi é que como você era o centro, porque você tinha que ajudar a sua mãe, você tinha medo de talvez não ser essa pessoa tão legal pro filho? Ou você tinha medo de não ter o amor, que é uma coisa até normal quando você Medo não tem de perda também, né? De acontecer alguma coisa fora do meu controle, por tudo que eu vivi, e o medo né? que a gente morre Então, pelos assim, filhos? morro de medo. É é tão forte que eu achava que, assim, eu não ia segurar essa onda do tamanho desse amor, do tamanho dessa... Mas me conta, quando nasceu o Vitório? Porque é interessante a gente saber desse momento. Eu sei o meu, é muito difícil, você não pode explicar. O primeiro filho, quando nasce, quando você olhou para o seu filho, como é que foi isso? Não, eu já comecei a me doar e já comecei a entender esse amor incondicional Na barriga? já na gravidez, que eu fiquei de repouso, 4 meses. O que você tinha? O útero... O meu colo do útero estava... Fino? Ele diminuía rapidamente, encurtava rapidamente. Então, eu comecei a exercer o que é o amor incondicional já me sentindo bem e tendo que deitar. Quer dizer, eu tinha vontade de fazer as coisas e não podia. Não é que, porque quando você não está bem, você quer deitar, quer fazer repouso. Mas quando você está se sentindo bem, é muito difícil. Aí eu comecei a entender o quanto eu queria que o Vitório nascesse no dia que ele tinha que nascer, mesmo com toda a tecnologia e com a medicina a nosso favor, eu não queria que ele fosse um bebê prematuro e que isso dependia de mim exclusivamente. Então eu fiz tudo que o médico mandou, absolutamente tudo. Mas aí eu percebi o quanto eu já era outra pessoa. As coisas começaram a entrar num eixo e talvez na tabela de valores correta de uma vida de um ser humano, entendeu? Seu filho nasceu com quantas semanas? Ele nasceu com 38 semanas. Segurou bem. E foi um momento tão especial da minha vida que no momento em que ele nasceu, que eu olhei para ele, eu agradeci tanto a ele, falei, obrigada, Vitória, obrigada, meu Deus, porque assim, eu sou uma mulher realizada. Um marido ótimo, legal, lindo, que eu amo, que queria ser pai tanto quanto eu queria ser mãe, demorei muito para encontrar, por isso que eu não tive filhos antes. E agora eu tô com 38. Eu sei que a gente não... Com bumbum de 25. Tá ótimo, com uma pele maravilhosa de 19. Exatamente. Abafa. Mas eu gostaria de ter outro filho, sim. Até por toda essa história Então que eu já começa passei. agora. Não dá, agora não dá. A primeira Playboy eu acho que foi por dinheiro, não foi? Sem dúvida, foi. E a segunda? Agora você não precisa mais de Por dinheiro. puro prazer. É isso que eu queria saber. Mas não se- assim, porque eu falei, nossa, agora não precisa mais de dinheiro. Não que você seja bilionária, não mas sou trabalha. bilionária, trabalho. Tem o seu dinheiro, tem o seu ganha-pão que não precisa posar nua para uma revista essa altura do campeonato. Não, eu fiz porque eu quis, por vários motivos também. Primeiro porque o convite foi quase que irrecusável. Pelo dinheiro? Não, por tudo, pela viagem num lugar onde eu fui pedido em casamento, convite profissional especial, porque é uma edição especial. E o seu marido? Administra Mulher isso bem. peladona lá. Meu marido adorou, senão eu não teria ido, né? Foi o único trabalho que eu pedi. Inclusive, bênção. ele mandou e-mail para várias pessoas que eu tenho amigos que receberam. Ó, uma mulher, tipo, com orgulho. Ele não teve a menor preocupação. Não, vou te contar, Lu. Eu, quando recebi realmente essa proposta, eu chamei a mãe dele, o pai dele, minha mãe e o Alê. Falei, pela primeira vez, profissionalmente, estou pedindo A permissão. bênção. Porque, assim, esse é um trabalho que, se vocês não quiserem, eu não faço. A proposta é essa e essa. Vai ser assim, assim, assim. Alguém tem alguma coisa contra? Ninguém. E o Ale, ele falou, Vou lá. vou pensar ou não? Ele falou, vou junto, tamo indo. Foi junto. Não, teve o menor? Ele trabalha com moda, Lu, há muito tempo, viveu nesse universo. O pai dele é estilista, a mãe dele também. Eu conheço o Ale antes de você. Então, ele desenha, ele fala pra mim, ele desenha o masculino. É um cara que ele tem uma cabeça diferente de um engenheiro. Eu, na verdade, não teria me casado com ele se ele não entendesse o meu trabalho e não respeitasse acima de tudo. É, muito bem. Então agora eu acho que é hora do almoço. Vamos super, vocês Vamos vão ver, almoçar? nosso super prato. Você tá de dieta? Você conseguiu perder tudo depois do neném? Mas eu sempre quero perder mais, A né, gente Lu? sempre quer perder Eu tudo. sempre tô 3 quilos acima. É, porque se a gente perder, a gente pode ganhar depois, né? Entendeu? Então, Eu sempre já quero me programar. Pra agora Natal, que sempre come uma coisinha, né? Então já tem que estar Então é o abaixo. seguinte, vamos lá. Vamos na que vocês vão comida? ver o Vamos no super rango? prato. Vamos Vambora. embora.
Adriane, é o seguinte, antes do nosso almoço, que está demorando, realmente a gente vai ficar magérrima, eu tenho aqui umas perguntas do povo de São Paulo, dos seus fãs que te acompanham. Você se importa em responder? Não. Então vamos lá. Gostaria de saber se você já foi integrante do grupo Meia Soquete e se você considera uma boa cantora. Daniele, você que me fez a pergunta, muito obrigada pela sua participação. Não me considero uma boa cantora, mas eu não resisto. Eu canto no carro, eu canto no chuveiro, eu canto em cima de todo mundo que eu gosto, eu canto na televisão, eu vou cantando. Gosto de cantar? Eu gosto de cantar, então põe o som, fico cantando, sabe que nem louca no carro? Fico assim.